Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer a escrita de uma produção textual. Para essa escrita, pensem em um tema para escrever. Sobre o que vocês gostariam de escrever? Gostariam de escrever sobre a natureza, sobre os animais, sobre as pessoas, a relação existente entre as pessoas? Uma história de amizade, uma história de aventura, uma história de conto de fadas, quem sabe? Esse mundo, ele vai existir na vida real? Essa história é uma história real? Ou é uma história que vai existir apenas na sua imaginação, na nossa imaginação, a imaginação do leitor? É uma história que vai ter elementos reais ou vai ter elementos que só são possíveis no mundo da imaginação? Pense a respeito. Que história é essa? Imagine também o lugar em que a sua história vai acontecer. É uma cidade grande, como Porto Alegre, como Salvador, como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro? Ou é uma cidade pequena, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, ou do interior de outro município? É um local com muita natureza? É uma história que vai acontecer no mundo mágico? Que local é esse? É um cenário que está apenas na sua imaginação? É um local que não existe na realidade, ele existe aí, na sua cabecinha, e você vai criar e vai dar asas à sua imaginação para que o leitor possa viajar por esse mundo encantado. Não se esqueça das personagens, as personagens da sua história. Quem são essas personagens? Vai ser um ou mais de um? Serão super-heróis? Serão heroínas? Ou serão personagens curiosos? Personagens investigadores? Serão humanos? Crianças? Adultos? Vão ter animais na sua história? Que personagens são esses que vão compor o cenário que você imaginou? Como que essas personagens são? Pense nas características dela. São altos, são baixos, tem o cabelo curto, tem o cabelo comprido, os seus olhos como são, como se vestem, que tipo de roupa que gostam de vestir. Também fale dos jeitos das personagens. São personagens engraçadas, curiosos, legais? São personagens mais tímidos, personagens falantes? Então pensem nas características desses personagens. Criem o personagem. A sua história, ela deverá ter 3 parágrafos. E é muito importante que vocês organizem as suas ideias para que a sua produção tenha início, meio e fim. Como que a gente organiza então essas ideias? Uma dica é ir anotando. Anote o cenário, o local onde essa história vai ocorrer. Anote quem são as personagens. Não esqueça das características, tanto desse cenário, descrevendo como ele é, quanto das personagens. Que personagens são essas? Quais características elas têm? Vão anotando tudo em um rascunho, peguem uma folha e vão fazendo anotação. Depois que você colocar no papel tudo que você gostaria de escrever, chegou a hora de organizar essas ideias. Então, anote tudo que você gostaria de escrever, organize essas ideias para que elas entrem em 3 parágrafos. Como que vai ser o início, como que vai ser o meio e como que vai ser o final do seu texto. No primeiro parágrafo, então, no início do seu texto, é que tem algumas dicas de palavras ou de expressões que vocês podem utilizar. Era uma vez para conto de fadas, por exemplo. Em um dia ensolarado, numa tarde, certa noite, numa festa, por que não? A história pode iniciar em uma festa. Então, aqui existem algumas possibilidades para auxiliar vocês a iniciar essa história. No primeiro parágrafo, é bem importante apresentar as personagens e o local onde a história vai ocorrer.
No segundo parágrafo, vocês vão contar a sua história, o que vai acontecer com esses personagens, para onde que eles vão, existe algum problema, existe algum mistério para ser resolvido, desvendado, descoberto ou solucionado? Existem também algumas palavras aqui que vocês podem utilizar para iniciar o segundo parágrafo. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí. São apenas sugestões, é claro, vocês podem utilizar outras expressões também para fazer a escrita do segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, vocês vão finalizar a sua história. Então, como que essa história vai terminar? Como tudo terminou? Como ficaram os personagens? Não esqueçam de escrever tudo que vai acontecer. Não se esqueçam dos detalhes, eles são bem importantes. E aqui algumas dicas de como iniciar o terceiro parágrafo. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, dessa forma. Não existe aqui na nossa história, dividida em 3 parágrafos, início, meio e fim, um número máximo ou um número mínimo de linhas. Mas vocês precisam pensar que um parágrafo, ele tem que ter ali no mínimo umas 3 linhas. Não precisa ter um máximo, mas o ideal é que ele tenha no mínimo umas 3, de 3 a 4 linhas, porque assim vocês vão conseguir contar tudo o que gostariam, escrever tudo o que gostariam, todas as informações necessárias para que essa história se torne uma grande história. Agora que você pensou, imaginou, organizou as suas ideias e fez a sua produção, né, acontecer no mundo da imaginação, vamos escrever ela? Você pode fazer a sua produção de 2 formas. Pode imprimir o arquivo enviado pela prof e escrever nele, ou pode escrever direto no seu caderno de português. É muito importante fazer uma letra legível para que a prof consiga ler a sua escrita. Também é importante cuidar para deixar espaço de parágrafo ao iniciar sua escrita, usar a letra maiúscula no início dos parágrafos e também nos substantivos próprios. Cuide para escrever corretamente as suas palavras e a pontuação utilizada tem que também prestar bastante atenção. Por fim, escolha um título bem criativo. Ao terminar de escrever, releia o seu texto para corrigir o que for necessário e também para ver se ele tem lógica, se ele teve um início, um meio e um fim, e se você conseguiu escrever tudo o que gostaria. Cuide ao enviar a atividade para a prof, verifica se, ou na hora de escanear ou na hora de tirar a foto, se ela não ficou virada, se ela está clara, para que a prof consiga ler e se divertir com essa escrita. Não menos importante, faça uma linda ilustração da sua história. Pode ser da história toda, pode ser de uma parte que você mais gostou. Faça uma ilustração linda que a prof vai adorar ver e imaginar aquilo que você também imaginou.